No Tank Fest, em Bovington, havia de tudo. Tanques, exposições de história viva, carros blindados, tanques da Primeira Guerra Mundial, tanques da Segunda Guerra Mundial, tanques modernos, veículos de engenharia e até um encontro com o Lindy Page. Para ser sincero, foi meio bizarro. Reencenações, jipes, batalhas e, claro, muitos tanques. Também havia uma mostra com ideias de tanques que poderiam ter existido ou que ainda poderiam existir. Começando pelo mais antigo, no Museu Britânico, há relevos assírios que parecem ter inspirado algo como um cavalo de Troia, torres de cerco móveis com arietes. Essas imagens datam de cerca de 700 a.C. Algumas mostram rodas triplas que sobem rampas íngremes, outras, como essa de 6 rodas, aparecem blindadas. E aqui está a interpretação do modelista dessas imagens. Você concorda com essa visão? A blindagem é feita com painéis de vime e, em alguns casos, couro ensopado para reduzir o risco de incêndio. Uma cortina de couro protegia os homens que empurravam a estrutura. Havia um espaço superior para os soldados se abrigarem antes de subir a escada, entrar na torre e agir. Mas isso é realmente um tanque? Do período de 100 a 300 depois de Cristo, temos o testudo, que basicamente significa tartaruga. Alguns testudos tinham arietes suspensos por cordas e eram balançados por equipes. Outros serviam só como cobertura móvel para aproximar soldados das muralhas. Há evidências literárias de que se usava uma camada de algas marinhas molhadas entre folhas de couro para tornar o teto à prova de fogo. Eles não eram grandes, como mostra na escala. Este modelo tem a cobertura externa incompleta para revelar a estrutura interna. Talvez eu esteja forçando a definição de tanque aqui. Isso era mais para cercos do que para combates em campo aberto. Já a balista podia ser usada em campo aberto. Era móvel o suficiente para isso. Uma legião romana poderia ter até 55 dessas, mais ou menos uma para cada 100 soldados. Algumas balistas aparecem na coluna de Trajano, erguida por volta de 113 depois de Cristo. A palavra catapulta vem do grego katapeltes, que literalmente significa penetrador de escudos. Interessante, né? Elas eram pequenas, provavelmente puxadas por mulas, e francamente eu não concordo com esta reconstrução. Este modelo tem 4 rodas pequenas, sem direção, o que seria problemático em terreno irregular. A parede traseira grossa também atrapalha a mira rápida. Na coluna de Trajano, no entanto, aparecem 2 rodas grandes, bem mais adequadas para essa função. Nessas cenas eles parecem apontar e disparar sem desmontar, atiravam direto de onde estavam. Este modelo parece ter sido inspirado numa gravura de 1552. Pelo menos isso já lembra mais um tanque. Um artista alemão desconhecido desenhou algo parecido por volta de 1480. A exposição chama isso de veículo de combate Boarhead. Ele é empurrado, não puxado por cavalos, e mesmo sendo guiado, seria muito difícil mantê-lo em linha reta. Tinham carregadores pela culatra, então a tripulação não precisaria sair para recarregar o canhão frontal. Ainda assim, não havia como mirar o canhão principal, e o barulho e a fumaça dentro deviam ser insuportáveis. Só os canhões laterais atirando. Em um cerco, os cavalos seriam vulneráveis, e em batalha aberta, o veículo seria lento. Não daria certo. Mas eu curto tanques com janelas de mansarda, não é algo que se vê todo dia. 1485, o último ano da era medieval para os britânicos, é quando Leonardo da Vinci desenhou um tanque. Ele imaginou blindagem pesada e 20 canhões. Torre? Uma arma em torre para mirar? Não, a ideia dele era ter uma peça apontando para cada direção possível. Ele achava que 8 homens conseguiriam mover aquilo. 8 semideuses teriam dificuldades em fazê-lo andar. Ele sugeria colocá-lo à frente da infantaria como apoio de fogo. Havia uma escada até um posto de observação no topo, mas com tanta fumaça subindo, seria difícil enxergar lá de cima. O projeto de manivelas e engrenagens do Leonardo tinha uma falha séria. Ao girar a manivela, as rodas acabariam girando em sentidos opostos. O Museu de Bovington exibe um modelo em escala maior e corrigiu isso colocando uma engrenagem externa em uma das rodas.
Então, Leonardo, você era genial, mas esse seu projeto de tanque, sinceramente, não funcionaria. Em 1500, o cavaleiro alemão Ludwig von Eybe projetou este carro de canhão. Podia ser puxado por um cavalo até a posição e então virado para empurrar. O inimigo, claro, teria que ser educado o bastante para não atirar. Na dianteira, um querubim enfeitado marcava o lugar do artilheiro, protegido por um escudo de madeira de onde disparava. Provavelmente, a ideia era um canhão giratório de carregamento pela culatra. Eu via aquela frente como uma lâmina para afastar inimigos. O modelista, por outro lado, tratou como uma besta de um tiro só e ainda não deu ao artilheiro um lugar decente para sentar. Ludwig também desenhou isto aqui. E como aprendemos com Mad Max, tudo fica melhor com espinhos. Este aí pontua alto nesse quesito e tem um bocado de canhões. Como você pode ver, está coberto por cerca de 72 canhões. As lanças, mesmo fixas, podem desencorajar invasores. Sobre os canhões, a ideia era ter tantos que cada um seria disparado só uma vez, e ao acabar todos, a batalha já teria terminado. Seria impressionante um tanque moderno disparar 72 vezes numa única batalha, já que muitos nem chegam a ter tanta munição. Mal havia espaço para esses cavalos amontoados, então não caberia muita gente dentro. E quando começassem os disparos, os bichos iam enlouquecer. Não é um design prático, mas é legal ver que já havia noção de blindagem inclinada. Ludo desenhou outro. Desta vez, um veículo blindado de transporte de tropas com camuflagem. Agora, sem cavalos em pânico, a própria tripulação empurrava o veículo. Paredes grossas de madeira funcionavam como blindagem, com aberturas laterais para tiros e uma frente pontiaguda para romper formações inimigas ou barreiras. 6 rodas, 2 na frente. Este modelo não mostra como os homens empurravam o veículo por dentro, mas dá para imaginar ele rolando morro abaixo. E esse é o 4º projeto do Ludwig, um sujeito bem popular nesta exposição. Soldado experiente, lutou em várias guerras na Europa, saiu da Terra Santa e construiu seu castelo antes de escrever tratados por volta de 1500. Esta é a imagem do conceito de tanque dele e exige bastante interpretação. Qual exatamente é o formato daquela plataforma superior e como aqueles canhões na frente e atrás estão dispostos? Ele era bom soldado, mas péssimo desenhista. Achava que o formato de espartilho seria ideal para repelir ataques de perto. Eu vejo todas aquelas pontas como desvantagens. Se uma delas enganchar no arbusto ou irregularidade do terreno, o veículo, já frágil, ficaria preso. Os arqueiros no topo até teriam alguma liberdade de movimento, mas os homens embaixo, com o peso da armadura, dos canhões e de tudo mais, estariam sofrendo bastante. Eu até acredito que daria para mover algo assim numa estrada pavimentada, mas no campo, esquece. Agora avançamos para 1769, um projeto do Ministério da Guerra francês. Foi uma tentativa de usar energia a vapor em tratores de artilharia militar. A França também reivindica isso como a invenção do automóvel. O grande problema era que o motor, pesado e ineficiente, mal conseguia se mover. Ele funcionava por até 15 minutos e depois precisava ser reabastecido com água e pressurizado de novo. Era mais lento do que andar a pé. Eu não gostaria de ir para a batalha atrás de um reservatório de alta pressão cheio de vapor escaldante. A tração era só na roda dianteira, o que dificultava a aderência e talvez explique por que ele bateu em uma parede em 1771. Embora Carl Benz seja considerado o inventor do automóvel, Nicolas Joseph Cogniot tem um forte argumento por ter causado o primeiro acidente de trânsito motorizado. Em 1855, com a Revolução Industrial avançando na Grã-Bretanha, James Boydell inventou um trator a vapor com rodas de sapatas, e James Cowan adaptou a ideia para a guerra, usando motores a vapor mais eficientes, blindagem de aço moderno e armas mais potentes. Foices giratórias porque... Búrica!
A lenda diz que a brutalidade dessas adições foi o que levou Lord Palmerston, então primeiro-ministro, a rejeitar a proposta. Veja um caranguejo ferradura, o Kroken despertando, um submarino e o capacete de um policial. E uma vitória esmagadora sobre os franceses. Na prática, ele até conseguiria cruzar o país, mas as condições da tripulação seriam terríveis. As foices eram uma ideia boba e a mira dos canhões era extremamente imprecisa. 1903, Herbert George Wells projeta o couraçado terrestre. Os couraçados já existiam no mar. Então, por que não em terra? Mais uma vez, ele usou rodas com pés, ou pedrails, um design eficaz para não afundar em solo macio. Esse conceito inspirou Winston Churchill, que mais tarde defenderia a ideia do tanque. Não havia um canhão principal. Era basicamente um veículo de transporte de infantaria com pequenas fendas para tiros. Bang 2-3, bang 2-3, bang 2-3, bang 2-3, bang 2-3, em 2-3 vai 2-3. Wells considerava a energia a vapor a opção mais óbvia. Ninguém queria ficar ao lado de um tanque cheio de gasolina e explosivos. Eles seriam pesados e lentos, e eu sinceramente não entendo por que o teto é tão alto. Talvez fosse só hábito, como os telhados inclinados dos prédios para escoar a chuva. Herbert George Wells. Sim, ele é mais importante do que você imagina. Todos o conhecemos como um escritor de ficção científica muito famoso e influente. Você provavelmente conhece Guerra dos Mundos, mas talvez não saiba que ele também é citado por sua filosofia política e como um dos pais do Wargame. Sim, ele escreveu um dos primeiros livros de Wargame, chamado Pequenas Guerras, que, claro, não tinha regras para tanques. Eu relevo, afinal tanques ainda nem existiam. E agora de volta aos tanques, 1915. O Comitê Britânico de Navios Terrestres projeta um vagão ferroviário blindado em trilhos de pedra. Na verdade, era mais um transporte de tropas do que um tanque, capaz de levar 70 soldados. Ele nunca entrou em produção, mas o tanque pesado Mark IX, como mencionei em outro vídeo, era parecido e chegou a ser fabricado. Vamos para a Rússia em 1915, na Primeira Guerra Mundial, onde estava a maior roda, já usada em um tanque. O tanque do Czar. Essa coisa tinha impressionantes 9 metros de altura e 12 metros de largura. A ideia era que, se a roda fosse grande o bastante, poderia simplesmente passar por cima de uma trincheira. Cada roda era movida por seu próprio motor a gasolina Sunbeam, de avião britânico, e a roda menor na haste traseira servia para equilíbrio e direção. Ela tinha metralhadoras nos sponsons laterais e planejavam adicionar mais armas no centro. Funcionou? Não. Eles construíram um protótipo e ele era uma porcaria. A roda traseira ficava presa, as dianteiras não tinham força para soltá-la, e tudo virava um alvo fácil para a artilharia. Ele não existe mais, foi desmontado para sucata em 1923. Agora é 1917 e os Yankees tentam a sorte. Uma delas foi realmente construída com torre e canhões. Então sim, é um tanque de verdade. O casco é de um navio de cabeça para baixo, movido por um trator a vapor Best Track Machine, modelo 75 embaixo dele. Na frente, supostamente havia um cortador de arame, útil para a guerra moderna. Com uma roda dianteira, baixa altura e proa pontiaguda, isso provavelmente teria atolado rapidinho na lama de Flandres. Mas obrigado por participar, América! O único uso militar que teve foi no recrutamento para o esforço de guerra na Califórnia. 1918, e esse projeto americano usava o milagre da eletricidade. O projeto foi destaque na revista Electrical Experimenter, que mostrava designs reais e mirabolantes. Este não tinha blindagem pesada para desacelerá-lo. Em vez disso, evitava o fogo inimigo correndo a incríveis 60 km por hora, graças aos seus motores elétricos. As torres de canhão nas laterais balançariam, dificultando a mira, mas tornando tudo mais divertido. Também serviriam para lançar bombas. Seria estabilizado por um giroscópio no eixo central e pequenas alterações nele permitiriam a direção, além da cúpula do trovão. Estranhamente, ninguém nunca construiu um desses. 1936, e surge o tanque Tumbleweed,
criado pelo texano A.J. Richardson, que divulgou no projeto na Popular Mechanics. O formato esférico o tornava pequeno e resistente. A interseção era considerada estável e à prova de gás, algo essencial contra ataques com veneno. Os hemisférios externos giravam de forma independente, permitindo direcionamento. Ele tinha uma metralhadora antiaérea apontada para o céu e mais 3 metralhadoras voltadas para causar estrago nos inimigos. E nos amigos da tripulação, a AJ esqueceu de incluir qualquer meio de enxergar fora do tanque, o que certamente teria sido um probleminha. Os alemães criaram algo parecido e chegaram a construir o enigmático Kugelpanzer, o tanque-bola. Eram veículos individuais, vendidos aos japoneses e usados na Manchúria, talvez para reconhecimento. Quase nada se sabe sobre eles, mas um, que foi capturado em 1945, está em exibição hoje no Museu de Tanques de Kubinka, na Rússia. Quando vi, pensei imediatamente neste protótipo de Dalek que está no Museu de Guerra dinamarquês, em Copenhague. Em 1942, o Império Soviético desenvolveu o Antonov A-40, um tanque planador voador. A ideia era que uma aeronave potente rebocasse o tanque planador e depois o soltasse. A tripulação, provavelmente morrendo de medo, guiaria o tanque para um pouso suave, destacaria as asas e entraria em combate. Então funcionou? Não, eles construíram um, mas descobriram que não tinham uma aeronave forte o suficiente para fazê-lo decolar. A aeronave de reboque, um Tupolev TB-3, teve dificuldades e foi forçada a soltar o planador. Parece, porém, que o T-60, planador de 7 toneladas, despencou com certo estilo. Mas, para deixá-lo leve o bastante, tiveram que remover quase todo o combustível, os faróis, a munição e o armamento. Ou seja, agir rápido nunca foi uma opção real. Os britânicos tentaram algo parecido com o Bensbat, um projeto sem cauda. O protótipo voou bem em 1943, mas nunca chegou a transportar um tanque em ação. No fim, optaram por grandes planadores capazes de transportar vários equipamentos, até pequenos tanques, em suas fuselagens. Nenhuma lista de tanques inexistentes estaria completa sem um projeto alemão completamente exagerado. Então, prepare-se para admirar o Krupp Land Cruiser, de 1942. Talvez você já tenha ouvido falar do enorme Maus, que significa rato, e pesava impressionantes 185 toneladas. Bem, o Rat, também rato, teria pelo menos 1.000 toneladas. A blindagem tinha até 35 centímetros de espessura. A torre principal era do tipo projetado para o couraçado Gneisenau, ou talvez de torres não utilizadas na reforma do Scharnhorst. Essas torres teriam canhões navais de 28 centímetros. Está vendo aquelas torres menores ali? Aquelas são as torres do Maus, com canhões principais de 128 milímetros. Você também consegue ver as torres antiaéreas do Verbelvins. Os planos indicavam compartimentos internos para 2 motocicletas de reconhecimento, depósitos, enfermaria e banheiro. Eles chegaram a construir isso? Não. Mesmo que tivessem recursos, seria inútil. Como levar algo assim para o campo de batalha? Era grande demais para transporte ferroviário, nenhuma ponte aguentaria seu peso e ele era mais largo que uma estrada. Se o inimigo souber onde ele está e a arma não for furtiva, é só voar e lançar bombas. Fim de jogo. Será que isso chegou a ser um projeto sério? Considerando o espaço necessário sob uma torre naval para os mecanismos de rotação e salas de munição, que, num couraçado, equivale a um prédio de 5 andares, provavelmente não. O TV-8, um tanque futurista de ficção científica? Nada disso, era um projeto da Chrysler, de 1956, plena era nuclear. Acreditava-se que pequenas armas nucleares táticas, até lançadas por tanques, fariam parte do campo de batalha. Regras de jogos de guerra antigos falavam exatamente disso. Há inclusive registros de um teste em 1953 em Nevada, com um projétil nuclear disparado por canhão. Como deveriam ser os tanques em um mundo com armas nucleares?
Primeiro, seria preciso proteger a tripulação do clarão intenso de uma explosão atômica. Você pode notar que não há fendas de visão. Toda essa observação seria feita por câmeras. Dado o nível da tecnologia de vídeo em 1956, é difícil imaginar que isso funcionasse bem. A torre e o casco pequeno foram projetados para resistir à onda de choque de explosões atômicas. Toda a tripulação ficava sentada dentro da torre selada de 15 toneladas, enquanto o casco pesava 10 toneladas, tornando tudo um pouco instável. O canhão era comum, apenas um de alma lisa de 90 milímetros. E aquela ali é uma .50 remota, na mini-torre superior. Ele foi projetado para ser anfíbio, com um motor a jato d'água na parte traseira da torre. O casco e a torre podiam ser separados para transporte aéreo. Foram propostos vários motores principais, até mesmo um nuclear, mas nenhum foi construído. O veículo terrestre X, um projeto para o futuro da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa ou Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, talvez esse seja o futuro dos tanques. Pequeno, leve, veloz, com sensores que detectam ameaças a tempo de permitir ações evasivas. O projeto possui tripulação de um homem e torre principal automatizada. Atualmente, já há dispositivos que miram armas com precisão na origem do fogo inimigo. Isso me lembra o droide de batalha B-1 de A Ameaça Fantasma. Se ele for tão mortal quanto eles, estamos seguros como em casa. Somos meio ruins, é isso. 21 protótipos de tanques e tanques que nunca existiram e, na maioria dos casos, provavelmente nunca teriam existido, nem deveriam ter existido. Legal,